Vamos à palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39. Diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este dia. Te louvamos porque no dia do Senhor nós podemos nos reunir como igreja, Pai. Queremos rogar ao Senhor que no Teu nome fala ao meu coração, fala ao coração de cada irmão aqui presente, edifica as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a perceber, Jesus querido, a relevância daquilo que fazemos aqui. Estamos neste momento adorando ao Senhor de toda a terra, prostrados diante do Senhor em adoração. Fala ao nosso coração, nos edifica para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, os 9 versículos que nós lemos contêm diversas perguntas, né? E é interessante que há perguntas na vida para todo tipo, né? E de todo modo. Há perguntas que algumas vezes chegam a nos constranger. Há perguntas que colocam a gente em situações bem complicadas, né? E há perguntas que às vezes decidem a nossa vida. Quando você pega, por exemplo, uma prova do Enem, eu não tenho ideia quantas são hoje, mas sei que são um monte de perguntas. Um monte de questões que você tem que apresentar. E essas questões vão dizer a sua pontuação e vão dizer em que curso você poderá entrar. Você poderá dizer, com a pontuação que eu tenho, eu quero estudar isso em tal universidade, ou quero fazer aquele curso naquela outra universidade. E Paulo aqui apresenta diversas perguntas. O que eu quero nessa noite, então, falar com vocês é apenas sobre 5 dessas perguntas. Na realidade, 5 perguntas que garantem a nossa paz. Não são perguntas que nos constranjam, não são perguntas que nos coloquem numa situação difícil, não são perguntas que exijam de nós uma resposta muito elaborada, são na realidade perguntas que garantem a nossa paz, se nós realmente estamos em Cristo. Vamos à primeira pergunta então, ela está no capítulo 31, ou no versículo 31, capítulo 8 de Romanos, versículo 31. A primeira pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante lembrar, irmãos, que Paulo começa o versículo 31 com uma pergunta que faz a ligação de tudo que ele falou nesse capítulo. Nesse capítulo, por exemplo, no versículo 28, que é aquele versículo que a gente vive citando de cor, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo depois ele começa a falar, no versículo 29, o seguinte:
Porquanto, vejam que isso tudo é consequência do versículo 28, né? No versículo 28 ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E aí ele começa no 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vejam que o que Paulo está dizendo é: todas as coisas cooperam para o seu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor, porque na realidade Ele vai cumprir aquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele realmente vai cumprir. Então Ele está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque Ele de antemão conheceu você. Ele de antemão, diz o versículo 29, Ele predestinou você para ser a imagem de seu Filho. Ou seja, na eternidade, Deus planejou, Deus projetou que você seria conforme a imagem de seu Filho. Então Ele projetou isso tudo na eternidade. E essas coisas estão acontecendo no tempo. Então o que está acontecendo aqui entre os versículos 28 a 30? Ele está dizendo: tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece na minha vida, é fruto desse planejamento prévio de Deus, feito antes que qualquer coisa existisse. Um planejamento, irmãos, feito fora do tempo, feito na eternidade, feito no conselho secreto de Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Um planejamento que é imutável, um planejamento que é infalível, um planejamento que é inquebrantável. É por isso que Paulo diz no versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Paulo olha para tudo que acontece na sua vida e na minha vida, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, quer seja a prosperidade que nós alcançamos através do emprego, quer seja a paz na família, ou as dificuldades que nós enfrentamos. Paulo não quer nem saber, irmãos, o que é que nós estamos enfrentando na nossa vida. Ele não pergunta isso. A única coisa que ele quer saber é o seguinte: se está acontecendo na sua vida, se você é um daqueles que ama a Deus, se você é um daqueles que foi chamado pelo seu propósito, então o que está acontecendo na sua vida é bom. Simples assim. Porque o que está acontecendo na sua vida e na minha vida é o desenrolar do plano eterno dele. É isso que ele está dizendo, irmãos. Ele conheceu você, porque na realidade foi Ele que planejou a sua vida. Lembram do salmista, no Salmo 139, quando ele diz assim: antes que eu nascesse, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Ou seja, na sua vida que conhece ao Senhor, tudo o que acontece foi determinado para o seu bem. Para quê? Diz ele no versículo 29, para que você seja exatamente a imagem de seu Filho, conformado à imagem de Jesus. A imagem, irmãos, que foi perdida no jardim do Éden. Aquela imagem que foi perdida por causa do pecado. Então agora nós estamos sendo trabalhados por Deus e voltando a ser semelhantes a Cristo. É isso que Paulo está dizendo do versículo 28 até o versículo 30. Então no versículo 31, ele começa com uma pergunta que faz a ligação com esses 3 versículos anteriores. E aí ele diz: o que é que nós vamos dizer diante dessas coisas? Diante de tudo isso, o que é que nós vamos dizer? E a pergunta que ele faz, e é nela que eu quero começar, Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebam, irmãos, que a pergunta não é assim: quem será contra nós? Porque se a pergunta fosse essa, fosse quem será contra nós, e nós estivéssemos no auditório, certamente muitas mãos se levantariam. Muitas mãos se levantariam. Primeiro lugar, certamente o mundo se levantaria contra nós, porque o mundo não entende o nosso comportamento. O mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, não entende como você pode, na realidade, namorar uma pessoa. Você começa a namorar, sei lá, com 22 anos,
namora uma pessoa até os 27 anos, ambos virgens. Ambos virgens. E de repente alguém chega para você, algum colega de trabalho, algum colega da faculdade, algum médico amigo ou coisa parecida, e diz assim: você já foi a um psicólogo? Você já tentou avaliar se está tudo certo com você? Não é normal que uma pessoa saudável, em pleno gozo de sua saúde, tendo um namorado, uma namorada há 5 anos, não se relacione sexualmente com ele, não se relacione sexualmente com ela. Vários irmãos já comentaram comigo de terem sido abordados por familiares perguntando: você já pensou em ir a um psicólogo? Já pensou em fazer uma avaliação melhor sobre você? Se você não tem algum trauma? Se não tem alguma coisa que te afete? Porque o mundo realmente não vai entender um comportamento que é característico daquele que vive para Cristo. Não vai. O próprio apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Quantas vezes o nosso comportamento é loucura? Quantas vezes? Há algum tempo atrás, eu ouvi o pastor Emanuel, pastor da 12, me contando que quando ele estava para casar, ele não tinha casa, ele estava para casar, e todos nós, quando estamos para casar, queremos uma casa, não é isso? É o que todos nós queremos. E ele disse que um diretor da Coab, isso em 1900 antigamente, né? Um diretor da Coab, que era muito próximo a ele, procurou ele. Na época estava para ocorrer o lançamento do conjunto Orlando Dantas, e ele disse assim: Emanuel, eu vou te dar de presente uma casa no Orlando Dantas. E ele disse: de presente como? E ele disse: não, aquilo é por sorteio, e eu vou sortear o seu nome. Eu vou sortear o seu nome e será o meu presente para você, uma casa no Orlando Dantas. E o pastor Emanuel disse que, apesar de toda a tentação que isso representa, disse ele: olha, eu preciso muito de uma casa, preciso mesmo, muito de uma casa, mas não pode ser dessa forma, não pode ser assim. Quem no mundo entenderia esse tipo de comportamento? Quem no mundo? Uma pessoa que está para casar, é oferecida uma casa a ele de presente, e ele diz: eu quero uma casa, eu preciso de uma casa, não dessa forma. O pastor Emanuel veio comprar uma casa própria dele, deve ter uns 7 a 8 anos. Uns 7 a 8 anos, pense. Depois de mais de 20 e tantos anos desse oferecimento desse moço. Então, irmão, se a pergunta fosse: quem será contra nós? O mundo todo seria. Não tenha dúvida disso. Se alguém perguntasse quem será contra nós, a própria morte seria contra nós, que é o nosso último inimigo. Dia após dia nós vivemos lutando, se esforçando para fugir desse negócio. Se a pergunta fosse quem será contra nós, o próprio pecado e nós mesmos seríamos contra nós. Os próprios desejos pecaminosos que existem no nosso coração se levantariam contra nós, não tenha dúvida disso. Paulo faz uma lista desses desejos pecaminosos que existem no nosso coração, quando ele escreve aos Gálatas, e ele diz assim, ele chama isso de obras da carne, né? E ele diz que, Gálatas 5,19, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, invejas, bebedices, glutonarias, todas essas coisas que existem em nós. Então, se a pergunta fosse apenas, quem será contra nós? Até nós mesmos seríamos contra nós. O apóstolo Tiago chega a dizer, irmãos, o irmão do Senhor, né, quando escreveu a sua carta, ele chega a dizer que na realidade, são esses desejos os quais Paulo citou, são esses desejos que existindo dentro do nosso coração, são os motivos de toda a confusão que existe no mundo. Toda. Dá para você imaginar? Toda e qualquer confusão, toda e qualquer discórdia que existe no mundo é apenas fruto desses sentimentos que existem no nosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que existem entre vocês? Veja a pergunta que Paulo faz:
De onde nascem? De onde procedem qualquer guerra, qualquer confusão, qualquer desentendimento que exista entre vocês? E aí o próprio Tiago responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, se a pergunta de Paulo em Romanos 8:31 fosse apenas: quem será contra nós? Um monte de gente seria. O diabo, o mundo, o pecado, a morte, nós mesmos. Mas a pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Se a pergunta fosse apenas: quem será contra nós? Essa não seria uma pergunta que nos traz paz. De jeito nenhum. De modo algum. E em hipótese alguma, irmãos. Mas quando Paulo acrescenta a primeira parte da pergunta: se Deus é por nós, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, irmãos. Quem será contra nós? Eu lembro que acho que todos nós vivemos coisas semelhantes, né? Quando crianças, a gente às vezes quer ir em algum lugar, nosso pai ou nossa mãe pede para a gente levar alguma coisa na casa de um vizinho, numa venda que fica na rua. E aí a gente chega para o nosso pai ou para a mãe e diz assim: eu não vou não, se acontecer alguma coisa, eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Às vezes na rua da casa, na mesma rua. E aí os pais chegam para a gente e dizem assim: faça o seguinte, vá, que eu vou ficar ali olhando aqui da porta. Quem nunca viveu uma situação semelhante, né? Pode ir, eu vou ficar olhando você aqui da porta. E aí, irmãos, parece que não existe mais problema. A gente pega e sai e vai fazer a coisa. O nosso pai, às vezes, vai ficando distante, né, à medida que a gente caminha, mas a gente caminha de vez em quando, a gente não olha para trás, né? Continua a caminhar, dá mais um passinho, só para ter certeza que está lá, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente pensa: olha, eu posso ser fraco, eu posso me perder, eu posso não acertar o caminho, eu posso até bater na porta errada, mas meu pai está ali olhando por mim. Qualquer coisa que venha me acontecer, de imediato, ele vai vir aqui me socorrer. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O que ele está dizendo é: se Deus é por você, não tem como ninguém se levantar contra você. Não tem como a morte se levantar contra você. Não tem como o pecado se levantar contra você. Porque se a morte se levanta para exigir a sua vida, Cristo é aquele que pode te ressuscitar. Se o pecado se levanta contra você, exigindo a sua condenação, Ele é aquele que dá o seu perdão. Se os prazeres que existem na nossa carne se levantam contra nós, querendo nos colocar uns contra os outros, querendo nos colocar contra o próprio Deus, Cristo é aquele que acalma todos esses sentimentos e que tem poder para purificar o nosso coração de tudo isso. Então a pergunta de Paulo é: se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Na realidade é uma pergunta retórica, né? O que Paulo está dizendo é: nada e nem ninguém pode ser contra você, se Deus é por você. Se Deus está com você, nada e nem ninguém pode ser contra você. Uma segunda pergunta, que está ainda no versículo 32, uma outra pergunta que realmente nos traz muita paz. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a leitura que eu fiz na NVI, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Irmãos, o que Paulo está fazendo é dizendo: vejam, Deus não poupou o seu próprio filho, coisa que eu acho, irmãos, que nenhum de nós aqui teria condições de fazer. Nenhum de nós poderíamos ter 10 filhos, 10. Se alguém dissesse assim: você poderia dar seu filho para salvar a vida de outra pessoa? Quem daqui daria, irmãos? Vá, me diga, quem daqui teria condições de dizer: não, eu vou entregar meu filho para salvar a vida de cicrano? Não faz. O máximo que a gente faz
é dizer, eu posso entregar até a minha vida. A do meu filho, nunca. A do meu filho, jamais. Não é assim que a gente se comporta? Não é assim que a gente faz? Em 1996, Evelyn precisou passar 20 dias internada na Renascença. E naqueles 20 dias, ela precisava tomar remédio constantemente, e muitas vezes, o médico perdia a veia dela, a veia entupia, ou precisava ser trocada de veia, o acesso, né, o soro. E era uma luta. Rapaz, quando aquela veia se perdia, a gente chega a ficar desesperado, porque às vezes vinha uma enfermeira e espetava a Evelyn 10 vezes. Sabe o que é 10 vezes? No dorso da mão, na articulação aqui do cotovelo, espetava nos pés, 7, 8, 9 vezes. Várias vezes, Valdalice saiu do quarto chorando, querendo brigar com a enfermeira, e a mulher sem acertar, isso é Evelyn com 8 anos, chorando, e a mulher lá espetando para tentar achar uma veia. Depois de muito espetar, ela não conseguia, e aí chamava um anestesista. Eu lembro que uma vez ela tirou um anestesista que estava na praia, e aí o moço foi até a Renascença para tentar achar a veia de Evelyn. E eu lembro que quantas vezes, enquanto estava naquela agonia ali, eu olhava para Eve e dizia, Jesus, era melhor que eu tivesse aí. Eu preferia estar aqui. Para mim seria menos doloroso. Não é assim que a gente se comporta com o nosso filho? Agora imagine se eu e você estaríamos dispostos a entregar o nosso filho por alguém. Foi isso que Deus fez. Ele entregou Jesus Cristo por mim e por você. O seu único filho, por mim e por você, morrer na cruz, sofrer em nosso lugar, para nos conseguir a salvação. Então o que Paulo está dizendo é, se ele fez isso, você acha que ele não vai lhe dar todo o resto? Você acha que ele morreu na cruz para lhe dar a salvação, e ele não vai providenciar um marido para você? Vá, me diga. Você acha que ele morreu por você, ele deu o seu próprio filho, mas ele vai deixar você morrer de fome? Vá, me diga, ele dá o filho dele, mas não vai lhe dar comida. Comida não. Ele manda o próprio filho dele morrer na cruz, mas não vai lhe dar uma roupa. É isso que ele está perguntando. Na realidade, é a mesma coisa que Cristo perguntou. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa que Cristo fez em Mateus no capítulo 6. Ele está usando aquela argumentação de que aquele que pode mais, pode o menos. Veja o que Cristo faz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo é, você fez alguma coisa para obter a sua vida? Nada. Foi Deus quem deu vida a você. Aí Jesus está dizendo, se Ele lhe deu vida, e Ele sabe que para manter a sua vida, você precisa de alimento, você acha que Ele não vai lhe dar alimento? Se Ele lhe deu um corpo, você acha que Ele não vai lhe dar roupa para vestir esse corpo? É isso que Paulo está falando aos romanos. É a mesma coisa que Cristo fez. Paulo está dizendo, olha, o mais difícil, o próprio Deus fez. Ele entregou o seu próprio Filho. Agora, irmãos, fiquem em paz, descansem nele, sossegue o seu coração, porque é impossível, é isso que ele está dizendo, é simplesmente impossível que ele entregue o próprio Filho dele, coisa que eu não faria, coisa que eu acho muito difícil que alguém aqui hoje à noite fizesse, ele fez. Você acha que ele não vai suprir o restante das coisas? É isso que Paulo está dizendo, fique em paz, descanse o seu coração, sossegue a sua alma, sabe? O que era mais difícil, o que era impossível de fazer, que era conseguir a nossa própria salvação, Ele fez isso através da morte do seu Filho. Ele vai conseguir todo o restante. Olhando para isso, nós podemos perceber que nada, irmãos, nada vai nos faltar, simplesmente nada, quer seja material, quer seja espiritual, quer seja físico, quer seja emocional, nada vai nos faltar,
porque Ele já providenciou todas as coisas. Uma terceira pergunta que ele faz está no versículo 33. E aí ele pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Uma terceira pergunta que traz paz à nossa alma: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Algumas vezes, irmãos, essa pergunta para a gente não é muito fácil de entender, porque nós vivemos num país onde o nível de corrupção é inimaginável. Inimaginável. Se existisse um medidor de corrupção, naquela faculdade Nassau, ali perto do Rio Mar, tem um impostômetro, né? Acho que todo mundo já passou por lá, já viu o impostômetro, que é quanto está sendo gerado de imposto no país. Eu passei agora há pouco, estava em 1 trilhão, 900 bilhões e não sei quantos milhões lá, era um monte de dinheiro. Se existisse um medidor de corrupção, acho que iam faltar números. Iam faltar números. O tamanho do painel não tinha como. Então, assim, é difícil a gente entender isso. Sabe por quê? Porque a gente vive num país onde tem sempre um jeitinho, onde as pessoas não precisam fazer determinado esforço se alguém fez por ele, se alguém da família pode ajudar, se ele conhece alguém no Detran, então ele talvez não precise se esforçar tanto para tirar a habilitação. Se ele conhece alguém no TRE, talvez ele consiga tirar com mais facilidade um documento que ele precisava, sem ter que encarar uma fila imensa. Então, algumas vezes, esse tipo de coisa que a gente faz acaba nublando um pouco o entendimento do que está aqui. O que Paulo está dizendo é: quem é que pode acusar alguém que foi escolhido pelo próprio Deus? Por que isso é difícil de entender? Porque a gente faz escolhas injustas. Injustas. A gente acha que, por exemplo, tem que escolher os nossos filhos, os nossos parentes e os nossos amigos para fazerem determinadas coisas, não porque tem competência para isso, não porque tem habilidade, não porque ele gosta de fazer, não porque sabe, mas porque são nossos filhos, porque são nossos amigos. Então, se é minha filha, ela pode até não cantar muito bem, ela pode até ser uma pessoa que não tem muito compromisso com a casa de Deus, mas ela gosta de cantar, então eu quero ela no louvor. É minha filha, ela gosta de cantar, não sabe cantar muito bem não tem compromisso nenhum não, mas eu quero ela no louvor. A gente não faz isso? Não devia, mas a gente tem esse tipo de comportamento. Não, é meu irmão. Não, é meu irmão, tá certo. Ele não é muito bom nesse negócio não, mas ele pode. Há alguns anos atrás, uma moça assumiu uma vara do trabalho aqui em Aracaju. Ela era filha de um ministro do TST. Ela era servidora do tribunal e ela assumiu a diretoria daquela vara. Toda a vara do trabalho ia ficar sobre a responsabilidade dela. E ela fez uma reunião no primeiro dia que ela assumiu. Ela reuniu a equipe toda e disse o seguinte: eu não tenho a menor ideia para onde esse negócio vai. Não tenho a menor ideia de como fazer uma vara do trabalho funcionar. Mas estou aqui para aprender com vocês. Então vamos fazer juntos. Dá para você imaginar isso? Dá para imaginar colocar alguém na diretoria de uma vara do trabalho que não tem ideia para onde vai, porque é filha de um ministro? É assim que a gente faz, escolhas injustas. Com Cristo não, com Deus não é assim que acontece. Quando Paulo diz quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é porque Deus escolhe apenas de uma forma justa. Ele mesmo justifica, é Ele mesmo. Por que Ele pode justificar, irmão? Porque o pecado que nós cometemos em primeiro lugar contra o próprio Deus. Então Ele pode nos justificar, Ele tem poder para nos justificar, e é isso que Ele faz. O que Ele está dizendo é: ninguém pode chegar no tribunal de Deus e acusar você, levar alguma acusação para você. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz
para perdoar o seu pecado. Então não tem, de jeito nenhum, como acusar você. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, sobre um espírito, sobre o diabo, que o próprio livro de Apocalipse diz que ele o chama, de o acusador dos irmãos. Apocalipse 12, 10, o acusador dos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Imagina, irmãos, será que tem gente para nos acusar? Além das pessoas que nos acusam, algumas vezes injustamente, outras vezes de forma justa, e muitas vezes a gente não reconhece, mas quantas vezes nós somos acusados justamente? Nós fizemos aquilo mesmo, mas a gente não quer que ninguém diga nada. Não quer, a gente fez, a gente sabe que está errado, mas é para todo mundo ficar quieto. Se alguém disser alguma coisa, não, é porque você não ama. É porque você não tem amor por ninguém. Não é esse o nosso discurso. A Bíblia diz que existe um que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E quantas vezes, irmãos, a nossa própria consciência nos acusa? A nossa própria consciência. Não preciso ir muito longe para ver os meus erros e os meus pecados destacados, serem jogados no meu rosto. A minha própria consciência faz isso. O diabo faz isso constantemente. Outras pessoas fazem isso vez por outra. Mas o que Paulo está dizendo é, ninguém tem, na realidade, autonomia, autoridade para fazer isso com aquele que foi escolhido por Deus. Ninguém tem, irmãos. Porque os meus pecados foram todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Foram todos eles perdoados na cruz do Calvário. E os seus pecados também. Foram todos eles perdoados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre essa situação. E ele diz assim: e a vocês, a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E veja o que Cristo fez por nós, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nós pecamos. Hoje nós somos pecadores lavados pelo sangue de Cristo. Hoje nós somos pecadores redimidos, mas ainda somos pecadores. Ainda erramos. Mas diz o apóstolo Paulo que todo e qualquer erro que nós cometemos hoje já foi pago na cruz do Calvário. Na realidade, nós não devemos nada a ninguém. Sabe o que é ninguém? Eu não devo nada à minha consciência, eu não devo nada a ninguém com relação aos meus pecados. Ninguém pode me acusar, ninguém pode acusar você, não diante de Deus, porque nós fomos escolhidos e justificados por Ele. O seu Filho morreu por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, ele diz: vocês não sabem que as pessoas, que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E aí Paulo começa a falar sobre determinadas categorias de pessoas. E Paulo diz: não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhuma dessas pessoas. E Paulo diz: como foram alguns de vocês. Mas ele não para aí, irmãos. Ele não para apenas dizendo que alguns de nós éramos assim. Ele continua dizendo no versículo 11: mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando alguém pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta é simples e clara: ninguém. Ninguém tem condições de fazer isso.
Foi Deus quem escolheu a você e a mim. Foi Ele quem enviou o seu Filho que morreu na cruz por nós e que pagou o preço do nosso pecado. Quando a gente vê essa pergunta que Paulo faz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A imagem que vem na nossa cabeça é de um tribunal. É como se houvesse um promotor, a gente sentado num canto, no banco dos réus, Deus como justo juiz sentado aqui na frente e um promotor ali, apontando o dedo para cada um de nós e dizendo a Deus: ele é um maldizente, ele foi um roubador, ele é um mentiroso, ele tem um olhar impuro, ele é um caloteiro, ele é um beberrão, ele é um glutão. É aquele homem acusando, acusando e acusando. É essa a ideia que existe aqui quando Paulo faz essa pergunta. Até que aquele juiz, na realidade, diz: toda a dívida dele já foi paga. Ele não deve nada a ninguém. E aí Paulo segue para a pergunta seguinte, para a quarta pergunta: quem os condenará? Veja que ele dá um passo a mais, né? Na pergunta anterior, o que ele faz é: quem vai levantar acusação contra o escolhido de Deus? E agora Paulo pergunta: quem vai condená-lo? Nessa quarta pergunta, é como se a pessoa não estivesse apenas apontando o dedo e dizendo: veja o que ele tem feito. Nessa quarta pergunta, o que ele está dizendo é: ele fez, ele merece ser condenado. Mas o próprio Paulo responde: foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Irmãos, quem vai poder nos condenar se o preço a ser pago pelo pecado, Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Só que quem é que vai nos condenar se ele morreu por nós? Quem é que vai nos condenar, diz Paulo, se além de morrer, ele ressuscitou? E a ressurreição de Cristo indica que Deus aceitou o seu sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz e por isso ele não ficou na sepultura. Por isso ele não ficou morto. Quem vai nos acusar se Cristo, além de morrer, além de ressuscitar, ele foi elevado aos céus e assentou-se à destra de Deus? Ou seja, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado, ele foi exaltado à destra de Deus. Ele está à mão direita de Deus. E mais, diz Paulo, ele não está apenas exaltado diante de Deus, ele está, na realidade, intercedendo por nós. Então, enquanto em Apocalipse 12:10 fala sobre o acusador dos irmãos, a Bíblia diz, na primeira carta de João, que nós temos, na realidade, alguém para nos defender, que nós temos um advogado diante do Pai. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então quem vai poder nos condenar? Se o próprio Cristo está diante de Deus, constantemente defendendo a você e a mim, ninguém poderá nos condenar, irmãos. Ninguém terá autoridade para isso. A quinta pergunta que Paulo faz, e que na realidade nos traz muita paz, está no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja, ele pergunta primeiro: se Deus é por nós, quem é que vai nos separar? Depois ele diz: ele já entregou o seu filho. Você acha que ele não vai fazer o resto? Ele não vai te sustentar até o dia final? Até o momento da vitória? Até estar diante dele? Você acha que ele não vai te sustentar? E aí ele pergunta: quem é que vai te acusar? Quem é que vai te condenar? Porque na realidade, irmãos, enquanto nós estamos na caminhada cristã, quantas vezes eu e você pecamos?
Quantas vezes eu e você erramos? Quantas vezes eu e você ofendemos a Deus? E aí ele pergunta: quem é que vai condenar você? Se ele já morreu pelos seus pecados, se ele pagou o preço pelos seus erros. E por fim ele diz: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do seu amor? Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele está sentado à destra de Deus por nós, ele está intercedendo por nós, ele, dia após dia, nos envia o seu Espírito Santo para caminhar conosco. Quem vai nos separar? A pergunta que ele faz, ele tenta propor uma lista de coisas, né? Para que eu e você possamos analisar qual dessas coisas é forte o suficiente para separar a mim e a você de Cristo. E eu queria que a gente analisasse um pouco essa lista, irmãos. Ele diz, a partir do versículo 35, será a tribulação? Será que a tribulação é suficiente para separar você de Cristo? A luta e a dificuldade que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, entre os amigos, isso é suficiente para separar você de Cristo? Ou será a angústia? Será que a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, qual dessas coisas é suficiente para separar você de Jesus? Me responda uma coisa, irmãos. Responda, na realidade, para você mesmo, né? Se você hoje passar necessidade, se você hoje, durante algum tempo, tiver dificuldade para se alimentar, isso seria suficiente para separar você de Cristo? Isso seria suficiente para provar que o Senhor não te ama e que por isso você não quer servi-lo e que por isso você não quer estar diante dele? Se você passa nudez ou um perigo mortal, isso é suficiente? Irmãos, e vejam o quanto isso é difícil. Eu não estou falando de uma simples cara feia de alguém. Eu estou falando, na realidade, de você ser perseguido, de passar fome, de passar perigo de vida mesmo, sabe? A sua vida ser colocada em perigo. Você está para perder a sua vida. Isso é suficiente para que nós nos separemos de Cristo? Se eu e você achamos que talvez isso seja, eu queria que você lesse comigo a carta aos Hebreus, a partir do capítulo 35. É interessante, a lista que Paulo faz está em Romanos, capítulo 8, de 35 a 39. Ele faz uma lista com diversas coisas que talvez pudessem nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 35 a 39. Hebreus, capítulo 11, dos versículos 35 a 39, o mesmo número de versículos, a mesma sequência, 35 a 39, fala sobre irmãos que viveram essas coisas. E diz assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Ou seja, a morte não foi suficiente para afastar. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Vejam, Paulo não pergunta aos romanos, Paulo não diz assim: é o perigo, é a espada que pode nos separar de Cristo. E agora o autor aos Hebreus diz que diversos irmãos passaram pela prova de açoites, de algemas e de prisões. E aí no versículo 37, o autor aos Hebreus, continua essa lista. Eles foram apedrejados, eles foram provados, eles foram cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, andaram necessitados, afligidos, maltratados. Percebem, irmãos, que a lista se parece muito?
Muito mesmo. E aí o versículo 38, acho que responde aquilo que Paulo está perguntando e que Paulo está afirmando em Romanos 8. O versículo 38 aqui de Hebreus capítulo 11 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens dos quais o mundo não era digno, porque eram escolhidos de Deus, porque eram homens e mulheres de Deus, diz o texto que eles andaram errantes pelo deserto, porque eles não tinham um lugar certo para morar, que eles viviam pelos montes, pelas covas da terra, fugidos. Eles viviam fugindo pelas suas vidas muitas e muitas vezes, inúmeras vezes, irmãos. Eles não tiveram o que comer, eles não tiveram o que vestir, eles temiam por sua vida, eles passavam frio, passavam nudez. Tudo isso, esses homens enfrentaram. E vocês lembram qual é o título que a gente dá ao capítulo 11 de Hebreus? Alguém lembra, irmãos? A gente chama o capítulo 11 de Hebreus de quê? A galeria de quê? Dos heróis da fé. Não é assim que a gente chama o capítulo 11 de Hebreus? Agora vocês imaginam que cabe na concepção de hoje, nessa concepção triunfalista, vazia, nessa concepção de uma doutrina da prosperidade, que a única prosperidade que chega são para aqueles que estão administrando essas falsas igrejas. Os únicos prósperos são eles, não se preocupem. Aqueles que estão lá sentados, eles apenas recebem dinheiro para mentir enquanto fazem uma propaganda. Mas quem está prosperando na realidade são aqueles falsos mestres, que têm o coração cheio de demônios, que vivem pregando mentiras. Na concepção desses pregadores da prosperidade, desses filhos de Belial, na concepção deles, nunca caberia esses homens nos heróis da fé. Nunca caberia. Um homem que passou fome, que foi cerrado pelo meio, que vivia fugindo para salvar a sua vida, que passou angústia, que foram apedrejados, açoitados, nunca caberia, irmãos, nunca. Aqui em Hebreus capítulo 11, não diz o nome desses homens, mas eu queria que depois você lesse a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Não dá para a gente ler o capítulo todo agora, porque é bem longo. Mas dê uma olhadinha em casa, capítulo 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23. Paulo fala sobre as coisas que ele enfrentou. O autor aos Hebreus não dá nome às pessoas que viveram essas dificuldades, que enfrentaram essas lutas. Mas Paulo fala, irmãos. Paulo fala das coisas que ele viveu. No versículo 24, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo diz: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Ou seja, por 5 vezes, Paulo recebeu 39 açoites. Por 5 vezes. Irmãos, isso representa 195 açoites. É o próprio Paulo que está dizendo isso. Ele não está dizendo o que aconteceu com alguém, que ele ouviu a história. Ele está dizendo o que aconteceu com ele. No versículo 25, ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 3 vezes ele naufragou. Passei uma noite e um dia náufrago, na voragem do mar, em alto mar, é o que ele diz. E aí ele começa a falar de todos os perigos que ele enfrentou. Ele diz: em jornadas inúmeras vezes Paulo viveu perigos nas suas jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, os próprios judeus que queriam pôr fim à vida dele, em perigo entre os gentios, na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, diz o apóstolo Paulo, em fadigas, em vigília, muitas vezes. Irmãos, às vezes, ouvir determinadas rádios, e o que esses falsos profetas falam,
às vezes nos faz pecar, sabe? Nos entristece. É muito difícil, é melhor não ligar o rádio. É melhor ouvir outra coisa. Quando você volta aqui em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, e você vê o grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo gentil dizendo, quantas vezes ele passou fome e sede. Estão vendo aí no versículo 27? Em fome e em sede, em jejum. Quantas vezes, irmãos? Está aí no texto. Quantas vezes ele disse que passou fome e sede? Muitas. Muitas. Se você passa fome uma vez, você consegue lembrar, não lembra? Se você passa fome 2 vezes, 3, você consegue lembrar? Quando é que passa a ser muitos? Diga aí. Quando é que a gente passa tanta fome que a gente nem lembra quantas vezes passou fome? Quantas? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, em fome e em sede, e em jejum, em frio e em nudez. Muitas vezes, muitas, irmãos. No versículo 28, então, ele começa a falar não somente sobre os problemas físicos que ele enfrentava, mas sobre os problemas, sobre a pressão psicológica que ele vivia. Dá para imaginar? Versículo 28 ele diz, além das coisas exteriores, além daquelas coisas que afetam o meu corpo, que me machucam, além dos 195 açoites, além das 3 vezes que eu fui fustigado com vara, além de tudo que eu apanhei, diz Paulo no versículo 28, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas, com todas elas. E aí Paulo diz, quem é na igreja que falta 3, 4, 5, 6 cultos e eu não me entristeço? E eu não sinto? Paulo diz, quem é na igreja que se comporta de forma pecaminosa e eu não chore? E eu não preciso carregar isso? Quem é na igreja que você chega para exortar, para dizer, meu irmão, não se comporte dessa forma, isso não agrada a Deus. E você vê aquela pessoa, por educação, dizer, está certo, pastor, entendi, se preocupe não, se preocupe não. Paulo diz, quem é que enfraquece? Que eu também não enfraqueça, que eu não sinta, que eu não perca a noite de sono. Está vendo, irmãos, o que é que o próprio homem que escreveu Romanos 8, o que é que ele relata, que ele viveu? Ele mesmo escreve isso aqui aos Coríntios, muitas e muitas vezes. E o que Paulo diz, a pergunta que Paulo faz aos romanos e que ele mesmo responde é, nenhuma dessas coisas, nenhuma delas pode afastar você ou a mim do amor de Deus. Nenhuma delas, porque é o próprio Deus que está segurando em nossas mãos. Romanos capítulo 8, versículo 38, ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Quando eu vejo Paulo dizer, no versículo 39, nenhuma outra criatura, eu fico pensando, irmãos, na agonia de Paulo, em imaginar se a sua lista estava completa, se faltava alguma coisa, sabe? E ele buscando na mente dele, será que falta alguma coisa aqui, que realmente poderia me arrancar, me arrebatar das mãos do meu Salvador? E aí depois de listar tudo que vinha na cabeça dele, demônios, anjos, dificuldade, fome, luta, perseguição, problemas no trabalho, problemas com o filho, problemas com a esposa, problemas com o esposo, a doença da mãe, o problema de um, a depressão de outro, a perna do outro que foi quebrada, o carro do outro que foi roubado. Quando não tinha mais o que dizer, Paulo diz, nenhuma outra criatura, nenhuma, não tem jeito, qualquer coisa que você puder imaginar, é insuficiente, irmãos, para nos arrebatar das mãos do Senhor. É insuficiente para nos tirar da mão dele.
Em João, no capítulo 6, é um capítulo bem longo. João 6 tem 71 versículos. Se você puder depois ler, pode ler os 71 versículos. Você vai ver quantas vezes no capítulo 6 de João, Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, ninguém pode tomar da minha mão. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Então, essas perguntas nos trazem paz, porque elas nos garantem que a salvação que nos foi outorgada por Cristo não depende de você, não depende de mim, não depende da minha força, segurando nas mãos do Senhor, não depende do meu esforço, apenas em me livrar do pecado. É claro que eu preciso me esforçar, é óbvio que eu preciso, dia após dia, lutar contra os prazeres que militam na minha própria carne. É claro que eu preciso lutar contra isso. É claro que a gente precisa acordar a cada domingo, quando o telefone toca para despertar a gente, e lutar contra a preguiça. É claro que a gente precisa fazer isso. E lembrar, hoje é o dia do Senhor. Não é o dia de dormir até meio-dia. É dia do Senhor, é dia de estar com os irmãos. É claro que depois que o despertador toca e que a gente levanta, a gente precisa abrir a janela e lutar contra a tentação de ver aquele sol belíssimo, olhar da janela do prédio e ver as pessoas lá embaixo, todo mundo saindo com canga de praia, com a roupa de praia e entrando no seu quarto, e a gente olhar assim e dizer: eu vou na realidade, enquanto você vai para a praia, eu vou para um prédio que nem reboco não tem nas paredes, não tem um piso no chão, tem uma poeira que não acaba nunca. Não é isso. Mesmo assim, a gente precisa levantar de manhã e enfrentar essa tentação, dizer: não, eu vou para um prédio quente que não tem mais jeito, que se eu não botar um monte de ventilador, ninguém aguenta ficar. Tá, pode ir para a praia, problema não. Eu vou estar com os irmãos, hoje é o dia do Senhor. É claro que eu preciso me esforçar para, quando levantar do meu sono de tarde, do sagrado descanso do domingo à tarde, saber que o meu time vai jogar daqui a pouco, que o jogo vai começar às 6 horas, no mesmo horário do culto. E que aquele jogo certamente pode definir se ele vai para a segunda divisão, para a terceira, se ele fica na primeira, ou seja lá o que for. E eu preciso lutar com a tentação de dizer: eu não vou saber o resultado depois. Hoje não é o dia do Senhor. Eu sei que eu preciso fazer essas coisas. Isso é a parte que cabe a mim e a você. Mas a minha salvação não depende disso. Não depende do meu esforço. A sua salvação não depende de você. Se dependesse de você e de mim, nós estaríamos perdidos, irmãos. Perdidos. Porque eu me conheço. Eu sei o quanto nós somos voláteis. Eu sei o quanto nós somos indecisos. Eu sei o quanto nós queremos muito uma coisa agora e daqui a pouco a gente não quer mais. Da mesma forma que a gente queria desesperadamente há 10 minutos atrás, agora a gente não quer mais. Será que só sou eu que passo por isso? Ou vocês já viveram isso? De querer uma coisa desesperadamente. Como eu sei que essas coisas acontecem comigo, então quando eu quero muito uma coisa, eu já estabeleci uma regra: eu não vou comprar, eu não vou fazer, eu tenho que esperar uns 10 dias, eu tenho que esperar. Eu lembro que há uns anos atrás, eu passei pela Honda, ali na João Ribeiro, e há um tempo atrás tinham lançado uma moto chamada Falcon. Eu achei aquela moto linda, maravilhosa, subi na moto e minhas pernas ficaram assim balançando, porque a moto foi feita para quem tem 2 metros e eu tenho 1,60. Mas eu fiquei desesperado porque eu queria aquela moto de qualquer jeito. E eu disse: rapaz, eu preciso parar um pouco. E eu tive que esperar uns 10 dias para perceber a besteira que eu ia fazer, e eu nunca comprei aquela moto, graças a Jesus. Nós somos assim, sabe? A gente quer um negócio desesperadamente, daqui a pouco não quer mais. Não quer. Se a sua salvação e a minha dependessem de nós, nós estaríamos perdidos, irmãos. Completamente perdidos. Graças a Deus que não depende. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nada vai poder nos separar do seu amor. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades. Por isso,
nós podemos nos alegrar. Por isso, essas são perguntas que glorificam a Deus e nos trazem paz. Não nos causam desespero, mas trazem paz à sua vida e à minha vida. Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra, agradecer a Deus pelo seu cuidado com a nossa vida e descansar nele, sabe? Descansar no Senhor, sabendo que estamos seguros eternamente. Entenderam isso, irmãos? Eternamente seguros em suas mãos. Eu lembro que há algum tempo atrás um irmão muito angustiado chegou para mim e disse assim: pastor, no Éden ninguém tinha pecado. Ninguém tinha pecado. Não tinha problema nenhum no Éden. Mas o pecado surgiu. O pecado surgiu no Éden. Quem garante que quando nós estivermos no céu, não vai aparecer outro pecado? Imaginem, ele não tinha nem chegado no céu ainda, mas ele já estava preocupado de um dia sair de lá por causa do seu pecado. E eu disse a ele: irmão, o mesmo Cristo que garante a sua vida aqui nesse mundo, é aquele que vai sustentar você e a mim eternamente. Eternamente. Você só pode confiar na palavra dele. E só. Se a palavra dele for suficiente para você, pode descansar. Do contrário, pode se desesperar que você está perdido. Não tem esperança. Mas nós estamos seguros em suas mãos, para todo sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque apesar dos nossos muitos pecados, são tantos, Pai. As nossas fraquezas são tantas, que tem muitas delas que a gente nem imagina que são fraquezas. Os nossos pecados são tantos, que nós até esquecemos de tantos que existem. Mas apesar de todos eles, de todos, o Senhor morreu na cruz por nós. Muito obrigado. E nós podemos, Pai, olhar para a nossa vida, para as nossas falhas, e perceber que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça veio, Senhor, como um tsunami sobre os nossos pecados. Glórias ao Teu nome por isso. Glórias ao Teu nome porque nós não estamos salvos, porque nós somos bonzinhos. Nós não estamos salvos porque a gente não rouba, não mata, não bebe, não fuma, porque é um bom cidadão. Nós estamos salvos porque o Senhor disse que nós estamos salvos. Porque o Senhor morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Jesus, porque a garantia da minha salvação não está em minhas mãos. O Senhor sabe que eu não sou competente para guardá-la. O Senhor sabe que eu não sou competente para segurá-la. Obrigado, Jesus, porque a salvação de todos nós está nas mãos daquele que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Ajuda-nos, Pai, para que possamos descansar nisto, Senhor. Descansar nesta verdade. E desta verdade tirar forças para servir ao Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, Pai, porque nada pode nos arrebatar de Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém.